Então, num determinado momento, o Winnicott vai passar efetivamente a distinguir relação de objeto para uso do objeto, né? Na relação de objeto, ele vai dizer, a gente tem uma experiência do sujeito que pode ser descrita em termos do sujeito como ser isolado. Então, mais uma vez, é importante fazer um parênteses aqui e lembrar de uma concepção solipsista de subjetividade inicial em Winnicott. Eu vou usar aqui os gráficos presentes no artigo Psicose e Cuidados Maternos de 1952, né? Portanto, um artigo mais anterior do Winnicott, mas esses gráficos, observem, eles mostram com clareza, através desse círculozinho aqui, que o Winnicott está pressupondo um indivíduo isolado que não faz contato com o ambiente como um não-eu. A gente ainda está falando de um narcisismo primário. Muito aos poucos, então, esse círculo, a gente pode pressupor, vai entrando em contato com esse outro, esse objeto não eu, e vai se abrindo, por assim dizer. Em alguma medida, claro, na teoria winnicottiana, a gente sempre vai pressupor que não há uma abertura completa desse círculo. Sempre há um isolado aqui dentro, que o Winnicott vai chamar depois de verdadeiro self verdadeiro, que nunca chega efetivamente a ser tocado pela realidade, nunca chega a ser encontrado de fato pelo outro, né? Um eu verdadeiro muito protegido, né? Muito precioso e que diz respeito apenas ao indivíduo, apenas ao sujeito. Mas de qualquer forma, observem que o esquema aqui é um esquema de isolamento, é um esquema onde a relação com o objeto propriamente dito ainda não existe. Então, apesar do termo, atenção, relação de objeto em Winnicott é ainda uma relação com o objeto subjetivo, e o uso do objeto designa justamente uma relação com o objeto objetivo, ou seja, uma relação com o objeto não eu, um objeto que tem seus atributos reconhecidos, atributos objetivos reconhecidos, atributos não projetivos. Um outro desenho que eu gostaria de mostrar para vocês está na página 230 do livro Psychoanalytic Explorations, editado pela Harvard. Vocês observam nesse desenho que há uma área de experiência da onipotência, ou seja, uma área de não destruição, que é circundada pelo princípio da realidade, que vai se formando aos poucos. O Winnicott vai fazer essa linha, né, que está entre essa área da onipotência e fora dela. Então observem que vários esqueminhas do Winnicott estão mostrando para um certo solipsismo na concepção dele de início da subjetividade. O Winnicott, então, como eu disse, parece estar dialogando com o texto, sem mencioná-lo aqui, a negação de Freud. Ali também nós temos uma concepção de que a realidade ela não é encontrada de início de forma crua, né? Ao contrário, a realidade ela vai sendo construída a partir do princípio do prazer. O Freud vai nos lembrar, né, assim, aquilo que pode existir é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu internalizo, é aquilo que eu consigo oralmente, né, colocar dentro de mim. Aquilo que eu não gosto, aquilo que eu odeio, aquilo que me faz mal, que produz desprazer, eu cuspo, eu coloco para fora e não atribuo existência inclusive, né? Então a faculdade de atribuir existência a um objeto, a objetividade efetiva do objeto, ela é uma característica que só vai ser adquirida ao longo do tempo, por um longo processo de desenvolvimento que aos pouquinhos vai ter que articular o objeto bom e o objeto mau, aquilo que produz prazer e aquilo que produz desprazer no mesmo objeto, de tal maneira atribuir a existência desse objeto como um todo. Observem que todo esse processo é correlativo à formação do próprio eu. Na medida em que eu vou distinguindo o que é objeto real e objeto mera projeção minha, eu também vou constituindo o que são as minhas fronteiras. O que sou eu, o que eu gosto, o que não gosto, onde que me machuca, onde não machuca, onde que esse objeto produz o que em mim, né? Produz qual tipo de efeito em mim. Então a constituição da objetividade do objeto também ajuda a construir as fronteiras do próprio eu. Então o Winnicott está dialogando aqui, mesmo sem citar, com uma ideia que está muito presente no Freud, principalmente nesse texto, A Negação. O que os dois autores estão tentando mostrar para a gente é que
a construção da objetividade, ela deve ser feita, ela não é natural, ela não acontece de forma natural, automática, sem que ela passe necessariamente por um certo filtro emocional, um certo filtro do desenvolvimento que, no caso do Winnicott, tem a ver com a saída desses primeiros estágios ligados à ilusão da onipotência, da dependência absoluta. O Winnicott repete mais uma vez, observem que a construção desse texto é uma construção também muito difícil. O Winnicott parece estar tentando se aproximar de uma ideia nova com muita dificuldade, então ele repete, ele vai e volta na ideia, porque o texto realmente está apresentando algo dos primórdios da constituição do objeto, e isso parece ser difícil de ser colocado em palavras também. Então ele repete mais uma vez, o relacionamento pode ser descrito em função do sujeito individual. Então, relação de objeto, sujeito individual. E o uso não pode ser descrito a não ser em função da aceitação da existência independente do objeto, a sua propriedade de estar sempre ali. Ou seja, a propriedade de sempre estar ali é a ideia de que o objeto permanece independentemente da minha vontade, independentemente das minhas projeções. Eu começo a perceber que não basta eu fechar os olhos e aí de repente o objeto vai desaparecer, né? Aliás, existe até do ponto de vista da psicologia cognitiva essa fase fundamental que a gente chama de permanência do objeto, que é quando o bebê começa a entender, começa a compreender que mesmo que ele não veja o objeto, por exemplo, debaixo de um pano, ele reconhece que esse objeto permanece lá, né? Essa ideia, né, de que antes desse período, né, uma vez que o objeto tenha sumido, eu tenha fechado os olhos ou eu tenha colocado um pano sobre o objeto e esse objeto desaparece, dá a exata medida disso que o Winnicott está chamando de ilusão de onipotência, né? Se eu quiser, eu destruo o objeto, eu faço esse objeto desaparecer pelo simples fato de não olhá-lo. Pelo simples fato de querer que ele desapareça, eu faço com que esse objeto desapareça efetivamente. Então, a leitura da Madeleine Davis e do David Walbridge, na introdução que eles fazem à obra de Winnicott, é exatamente essa. Os autores lembram, por exemplo, daquela brincadeira de esconder o rosto e de repente aparecer, né, a brincadeira do esconde-esconde, que gera tanto prazer para a criança, justamente porque nessa fase a criança está começando a descobrir que o objeto permanece independentemente da sua vontade, né? É essa permanência do objeto que torna possível o uso do objeto. Uma advertência mais que fundamental do Winnicott é que algumas mães, alguns cuidadores, podem fazer com que o bebê passe do relacionamento ao uso, ao passo que outras não conseguem fazer isso. Então me interessa também aqui perguntar qual tipo de maternagem, qual tipo de cuidado pode fazer com que haja uma interrupção nesse processo, pode fazer com que esse processo de passagem da relação de objeto para o uso do objeto não aconteça. Então é muito importante pensar em que tipo de mãe, e a gente obviamente está usando aqui mãe em termos mais gerais, qualquer cuidador, né, vai ser exatamente esse aporte, né, de cuidado que vai fazer essa passagem da relação de objeto para o uso do objeto, mas que tipo de cuidador então pode fracassar nessa tarefa e por quê, né? De maneira geral, esses cuidadores que fracassam são aqueles que estão ou muito deprimidos ou são muito invasivos, são muito ansiosos, né? Essas caricaturas que vão aparecer na obra do Winnicott, de maneira geral, elas são muito importantes para a gente entender esses fracassos naquilo que ele chama do amadurecimento. O fracasso do amadurecimento se deve em grande medida à presença de um excesso, seja o excesso invasivo, né, que vai produzir uma série de coisas, né, no bebê antes que o bebê esteja pronto e que esteja pronto para produzir no seu tempo, seja um excesso, por assim dizer, da falta, que é classicamente produzido pela mãe deprimida, né? A mãe que não esteve presente, a mãe que não vai resistir aos ataques do bebê, né? Essas mães, ou esses cuidadores, eles não dão conta de sustentar um ambiente tranquilo, estável e permanente, de tal maneira que o bebê não consiga fazer de forma adequada essa passagem da relação de objeto para o uso do objeto. Para que a mãe suficientemente boa possa cumprir essa tarefa,
ela precisa aprender a aceitar o paradoxo e aceitar esse paradoxo que é: eu crio o objeto que eu encontro. Ela precisa tolerar esse paradoxo, ela precisa fazer essa desilusão do bebê de forma muito gradual e lenta. Ou seja, a mãe precisa permitir com que o bebê crie o objeto, mas sabendo que o objeto já estava ali, né? Na prática, isso quer dizer que a mãe tem que respeitar o tempo de encontro do bebê com esse objeto, tem que saber ouvir o gesto espontâneo desse bebê e fazer com que esse objeto chegue até ele num tempo nem muito antes, nem muito depois. Essa mãe não pode ser invasiva demais, ela não pode ser também faltosa demais. São esses excessos, né, da falta e de uma presença muito maciça que tem que ser evitada. E aos poucos essa desilusão ela vai se desfazendo. O Winnicott então vai dizer mais uma vez que para usar um objeto o sujeito precisa ter desenvolvido a capacidade de usar o objeto, e isso faz parte da mudança para o princípio da realidade. Eu acho esse parágrafo fundamental, né? Essa ideia de capacidade em Winnicott, né? A capacidade para ficar só, essa capacidade de usar objetos, né? Essa ideia de capacidade é muito importante no pensamento winnicottiano, né? A ideia de que existe uma potência ali, mas que essa potência só pode aparecer, né? Só pode se desenvolver de fato se houver condições ambientais específicas, se houver condições amorosas específicas. Então é essa a ideia fundamental aqui. Existe uma capacidade de usar o objeto, mas que tipo de cuidado tem que haver para que o uso do objeto se torne possível? E mais ainda, que tipo de ambiente deve haver para que haja efetivamente a construção do princípio da realidade? Ou seja, para a construção da alteridade enquanto alteridade. O que o Winnicott está colocando aqui, inclusive, é uma questão de contornos filosóficos importantes, né? A gente vai se relacionar com a realidade mesma? Ou a gente sempre vai se relacionar com projeção, né, daquilo que a gente quer se relacionar? Né? A gente está vendo mesmo o objeto ou a gente está se relacionando com o objeto que a gente está projetando? O que é fantasia minha e o que é o objeto de verdade? A alteridade mesma, a gente se relaciona com ela, a gente consegue chegar, né, numa distinção entre eu e não eu, de tal maneira que se relacione com o objeto de verdade, com o outro de verdade? São questões desse tipo, né, que são questões políticas também, filosóficas, que eu acho que são decorrentes desse texto e por isso a importância desse texto. O Winnicott vai lembrar que essa capacidade não é inata, né, é uma capacidade, portanto, que tem que encontrar condições ambientais específicas, condições amorosas específicas para que ela possa se desenvolver. Ou seja, o processo do amadurecimento, ele depende de um meio ambiente propício. Então, toda essa ideia que está presente no pensamento do Winnicott, inclusive no título de um dos livros dele, né, O Ambiente e os Processos Maturacionais, tem a ver com essa dialética, uma dialética paradoxal que o Winnicott pede para a gente não resolver, né, que é: eu preciso ter um ambiente específico para que os processos maturacionais aconteçam a contento, aconteçam bem. Então, o Winnicott, antes de introduzir a ideia de destruição do objeto, vai resumir mais uma vez a ideia dele de que entre o relacionamento e o uso do objeto, o sujeito vai colocar o objeto para fora do seu controle onipotente. Então, isso é o mais importante aqui, né? A ilusão de onipotência está terminando, né? O meu controle sobre o objeto está terminando. Eu não consigo mais controlar o objeto porque eu reconheço a existência autônoma dele, a existência objetiva do objeto. Essa é uma consequência do desenvolvimento da capacidade do uso do objeto, ou seja, o reconhecimento da alteridade do objeto, da objetividade do objeto.